Olá, caminhos da alma, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura. Bora começar a nossa sequência aqui hoje com a presença do vô e da vó, da nossa ancestralidade aqui. E o que eu senti no meu coração, vocês vão observar que hoje até os montinhos estão aqui, né? Na maioria das vezes eu estou sempre aqui embaralhando com vocês, tirando, mas o que eu senti é que hoje, à medida que eu fui vendo quais cartas estavam com a energia maior para vir e comecei a embaralhar, é que a gente deveria já separar aqui, quer dizer, não é que a gente deveria, na verdade, quando eu vi a coisa já estava sendo feita. Eu estava, por enquanto, só fazendo as orações, vendo quais baralhos eu ia usar, percebi que seria uma leitura de montinho, então já peguei os nossos separadores aqui, e quando eu vi a separação já estava feita e eu entendi que era assim que seria feito, né? Então, o que será que a gente precisa entender agora, nesse momento, para destravar a vida da gente, né? E, consequentemente, abrir espaço para o amor, para trabalho, para uma evolução espiritual, sem comprometer o futuro da gente, né? Então, o que a gente precisa entender nesse momento? Vocês vão se conectar com a energia da avó, como opção de número 1 aqui. Eu acho essa imagenzinha aqui, coisa mais linda, essa é uma esculturazinha, né? E a imagem de número 2 representa o voo aqui, né? Olha, muito bacana, né? Gosto muito deles. Então, vamos lá. Você vai se conectar a princípio com a avó ou com o avô. Normalmente eu falo com vocês, gente, pode escolher mais de um montinho quando são 2 ou 3, né? Se o seu coração pedir e tudo mais. Hoje é diferente. Hoje a espiritualidade me pediu que dissesse a vocês que vocês vão se conectar com uma energia. Uma energia delas vai estar mais forte para vocês e independe se minha conexão sempre foi com meu avô, mas eu olhei para a figura da avó e entendi que o meu recado vinha daqui. Então faça isso ou o contrário, tá bom? Hoje realmente é para escolher uma única leitura. Bom, então dito isso, se você ainda não fez a sua conexão, faça agora, porque eu vou separar o avô aqui, vou deixar ele de ladinho. E a gente vai começar a ver o que a figura da avó aqui tem para trazer para você. E são muitas cartas. Roda da Fortuna no tarô. Baralho cigano veio com torre, buquê, chicote, navio. Eita, que tem coisa aqui. Vamos lá. Cigana, cobra e cegonha. Aqui também a gente tem mais 3 cartas de tarô. E vocês vieram com o As de Copas, a Rainha de Copas e o 2 de Copas. Aqui a gente veio com a carta Limitar e Desapego. E no Jardim Encantado ainda veio Intenção, Gratidão e Conexão. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. A Roda da Fortuna, ela não fala aqui sobre o que vai acontecer. Ela fala sobre o ponto exato da roda onde você está nesse momento. Se vocês perceberem, a roda desse baralho das bruxas veio representada com uma estrela, um sol, um anel, um livro, um coração, uma casa, um caldeirão, enfim. E aqui, neste caso aqui, tá marcado como se tivesse rodado a roda e caído na casa, né? Então é isso. Ela não fala aqui sobre exatamente o que vai acontecer com vocês. Ela fala sobre o ponto exato da roda onde você está. Então, o que você precisa entender agora é que a sua vida não está travada, por mais que você às vezes pense, por azar, por atraso, por punição espiritual. Não. Ela está travada porque você pode estar tentando controlar
o movimento da roda. Você rodou, aí caiu aqui. Não, mas não é aqui que eu quero estar. Aí você roda de novo, cai de novo. Não, mas não é aqui. Aí você está tentando controlar, na verdade, o movimento da roda, quando o aprendizado é se reposicionar dentro dessa roda, né? O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Então, vocês têm algumas questões para entender. Primeiro, vocês estão num ciclo de virada, mas a virada começa dentro. A roda só gira quando há consciência do ciclo que já encerrou, porque ficar insistindo em velhos padrões, em velhas expectativas, velhas perguntas, mantém você no mesmo ponto da roda. E esse destrave começa quando você reconhece o que você já cumpriu do seu papel, o que não responde mais à sua energia atual e o que você continua repetindo muitas vezes por medo de perder o controle, né? Outra coisa que veio aqui é que nem tudo depende de esforço. Algumas coisas pedem que você interprete aquele momento. A roda da fortuna ensina que tem momentos que você precisa agir e momentos que você precisa observar. Se você força algumas decisões agora, pode estar brigando com o fluxo, batendo de frente, entende? E o entendimento aqui, na verdade, é o que a minha vida pede nesse momento é mais controle, menos controle e mais percepção. A gente pensa numa coisa e já fala outra, né? Então, na verdade, se você forçar as decisões, você briga com o seu fluxo, né? Só para vocês entenderem, para não dar margem à dúvida. E você precisa ter, na verdade, menos controle, soltar mais e ter mais percepção. Quando você entende o tempo certo das coisas, esse esforço deixa de ser um desgaste na sua vida. E a outra orientação que a carta da roda traz é que o destravamento da sua vida nesse momento também vem quando você muda a pergunta. Em vez de você perguntar, quando que isso vai mudar? Por que isso não anda? O que vai acontecer comigo? A roda te convida a mudar o foco da pergunta. O que esse ciclo está tentando me ensinar? Qual padrão eu preciso encerrar? O que depende de mim agora e o que não depende e que por isso eu vou ter que aguardar um pouquinho mais? Então, depois da roda aqui te mostrar que você está num ponto de virada, agora a gente vai entender o que a sequência que traz para a gente, né? Quais as consciências que a gente precisa acessar, o que a gente precisa mudar aí. Então, vamos começar pela cigana aqui. A carta aqui deixa claro, esse destravamento começa quando você assume a própria leitura da sua vida. Tem uma sensibilidade muito forte aqui, você tem uma intuição muito ativa, mas que pode estar sendo colocada em segundo plano, de lado. Por quê? Por medo de errar, por ouvir demais opiniões externas, por tentar se adaptar àquilo que esperam de você. Mas o que você precisa entender é que você já sente a resposta muito antes de buscar fora, não é? Com certeza. Só que você desacredita da sua intuição. A cegonha mostra que existe sim um movimento de mudança querendo acontecer, mas ele não vai começar no ambiente externo. A cegonha pede primeiro uma atualização da sua postura, das suas escolhas e até mesmo da sua identidade. Porque quando você sente que a sua vida está travada, né, e a sua avó está trazendo isso muito claro aqui, você tem que pensar que esse bloqueio não está na mudança em si, e você tem medo dela, mas na resistência que você tem em deixar para trás uma versão antiga sua. E aí entra um ponto importantíssimo. Eu sempre falo com vocês que a cobra, né, ela troca de pele de tempos em tempos e ela segue de uma forma diferente. A cobra não fala só de situações ou pessoas externas, ela fala também de padrões mentais repetitivos, de histórias que você conta para você mesmo e você acaba se sabotando. E você sabota o fluxo natural da roda. Então, pensamentos circulares, uma desconfiança excessiva, necessidade de ter controle de tudo, isso tudo está drenando a sua energia. E o chicote confirma isso. O maior conflito aqui não é com o outro, o maior conflito é interno, é com você mesmo. Existe cobrança,
existe culpa, existe autocensura ou até mesmo repetição de discussões internas aí que te mantém preso no mesmo lugar. Você não sai disso. E aí a carta pede que enquanto você tratar isso tudo como um campo de batalha, a vida vai responder de volta com tensão. Afinal de contas, aquilo que a gente está vibrando e emanando é o que o universo traz de volta para a gente. O navio surge como uma orientação clara. Tem um chamado muito grande aqui para você expandir, sair do seu território emocional conhecido, da sua zona de conforto, experimentar novas possibilidades aí, não necessariamente físicas, tá? Mas possibilidades internas, podem ser espirituais, mentais. Você não tá travado, na verdade você tá com medo do desconhecido que essa mudança vai trazer para sua vida. A torre pede maturidade emocional e espiritual. Nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo precisa de uma resposta imediata. O entendimento aqui é aprender a observar de cima, a criar inclusive uma certa distância do drama, da ansiedade, porque quando você se recolhe com o objetivo de se alinhar, a roda começa a girar com muito menos resistência. E aí vem o buquê como confirmação. Quando você consegue entender todos esses padrões, né? A sua intuição, os seus padrões, a sua necessidade de expansão, até mesmo esse recolhimento que às vezes você precisa e que é consciente, a vida responde com muito mais leveza. Vem com pequenos presentes para você, com encontros mais gentis, caminhos que se abrem sem você precisar lutar tanto. Então esse destravamento que você está esperando aí na sua vida, ele não vai vir com grandes viradas externas, mas mudanças sutis de postura que vão alterar bastante aí a sua experiência. Então o que você precisa entender agora com a roda e com essa sequência do cigano a princípio aqui, é que esse ciclo vai mudar quando você parar de brigar com ele e começar a escutar. Ele quem, Renata? O ciclo, a vida, as situações que estão vindo para você. Aí vocês vieram com as 3 cartas, né? O As de Copas aqui, a Rainha de Copas e o 2 de Copas. O As de Copas mostra que tem um novo espaço emocional tentando se abrir, mas ele não nasce fora, ele nasce dentro. Então, você não precisa de alguém que te dê amor. É muito bom, claro, mas não é que você precise, tá? Que a pessoa te dê amor, validação, permissão para sentir as coisas. Não. O destravamento começa quando você se permite sentir sem medo de transbordar, ou até medo de se frustrar, porque às vezes a gente entra em alguma relação e acaba se frustrando, mas a gente só vai saber se entrar. Né? Então esse As fala de reconexão com o seu próprio coração, com a espiritualidade também. A Rainha de Copas, que também está logo aqui, ela aprofunda isso ainda mais, trazendo maturidade emocional e autocompaixão. Ela mostra que você já tem sensibilidade suficiente para lidar com o que você sente. O problema é quando você absorve emoções que não são suas, que tenta salvar os outros, entender, carregar demais o outro no colo. E esse outro pode ser um colega de trabalho, um vizinho, uma amiga que está sempre chorando as pitangas no seu ouvido, um filho, o seu criatura. Você absorve o problema de todo mundo. O problema aqui agora, na verdade, nem é tanto o problema. Vamos colocar de outra forma. O que você precisa entender agora é que sensibilidade com a dor do outro, a empatia, não é se anular. Você pode até cuidar, mas você não pode se perder. Quando você se acolhe primeiro, o emocional deixa de ser um problema, né? E o 2 de Copas vem trazendo equilíbrio emocional e uma troca consciente. Mas eu não estou falando aqui só de relacionamento amoroso, não. Eu estou falando de alinhamento entre você com você mesmo, antes de qualquer vínculo externo. Porque esse destravamento também acontece na sua vida emocional quando as suas emoções e as suas escolhas começam a conversar entre elas, sabe? Você deixa de negociar os seus limites para manter conexões. Você se encontra em você mesmo. Então, o que você precisa entender, através da visão do tarô aqui, depois já da cigana e da roda aqui, é que o bloqueio não está na falta de amor, mas na forma como você se relaciona com o que você sente.
Quando o coração é ouvido, respeitado, equilibrado, a roda gira. A mudança flui. Os vínculos se alinham naturalmente, sem esforço, sem cobrança, sem dor repetida. E aí vocês vieram também com duas cartas muito lindas aqui do oráculo da deusa aqui, que fala sobre como agir, né? Então veio desapego e limitar. Então o que você também precisa entender com essas cartas para destravar a sua vida nesse momento? A carta do desapego conversa diretamente com a roda da fortuna e com a cegonha. E o entendimento aqui é claro, o ciclo só gira quando você para de segurar o que já cumpriu o seu papel. Desapega. Mas esse desapego não é abandono, não é frieza, não é perda, é maturidade espiritual. Porque aqui fala muito claro, deixar ir, soltar e desapegar é a escolha certa para você agora, porque a vida precisa ir para o seu próximo ciclo, tá? Então você precisa entender que nem tudo que fez sentido antes acompanha a sua próxima fase. Insistir em pessoas, ou padrões, ou dores, ou expectativas, seja o que for, é o que trava a roda. Soltar é um ato de amor próprio, é confiar na vida. E esse desapego tem que ser primeiro interno, antes de você desapegar coisas ou pessoas de forma externa, ou seja, na sua vida. E veio limitar também, tá? Aqui fala, né, que a sua escolha é limitar aí a chegada de pessoas ou a interferência, porque as suas fronteiras foram invadidas por alguma situação ou alguém e a sua intenção clara deve ser refazê-las, né? Ou seja, limitar para assim conter a situação que você está vivendo, né? Então, também essa leitura aqui do limitar, ela se conecta muito com a cobra, com o chicote, com a rainha de copas, com o 2 de copas, porque limitar não é punir o outro. Limitar é você se proteger energeticamente e emocionalmente. Se seus limites foram ultrapassados em algum nível, se você se doou além do saudável, se você confundiu sensibilidade com obrigação, essa carta vem para dizer: amor sem limite vira desgaste. E uma empatia sem uma fronteira vira invasão e abuso. As pessoas passam a abusar, né? Então aqui você solta aquilo que não te respeita mais. Você encerra ciclos sem precisar brigar. Você estabelece limites sem culpa. Você escolhe a si mesmo sem se justificar. Porque quando isso acontece, o coração volta a se equilibrar. A troca se torna justa, né? Que é o 2 de copas lá que saiu. E a roda volta a girar normalmente, sem emperrar. O que você precisa entender agora não é o que vai acontecer. É quem você precisa parar de ser para honrar quem você está se tornando. Porque quando você se escolhe, a vida se reorganiza. E aí, para finalizar, a gente ainda tinha tirado mais 3 cartas, né? Ó, conexão, intenção e gratidão, né? A carta da conexão fala que depois que você desapega e limita o que você precisa, o próximo entendimento na sua vida, então, é você voltar para si mesmo, é se reconectar. E aqui, então, nós estamos falando exatamente disso. Conexão aqui não é com pessoas, com situações, com resultados. É se conectar com o seu corpo, suas emoções, sua intuição, a sua verdade espiritual. Porque quando você se desconecta de si mesmo, a vida trava. Quando você se reconecta, a roda gira. Então, essa carta te lembra que praticamente todas as respostas que você busca fora já estão sendo sussurradas dentro de você. A gratidão surge para ajustar o seu olhar. Ela não pede que você seja grato por tudo que doeu, mas que você reconheça o quanto você cresceu apesar disso. Então a gratidão encerra os seus ciclos sem ressentimento, ela limpa a energia do seu passado, ela abre espaço para aquilo que está chegando de novo na sua vida sem carregar peso, né? Quando você agradece o aprendizado, a experiência deixa de ter o peso que ela tem, né? É mais ou menos isso. Então, e a carta da intenção? Eu vejo que essa carta
acaba selando todo esse destravamento que a gente falou. Porque a intenção não é um desejo solto, é clareza da sua escolha. Porque depois que você entendeu os seus ciclos, você soltou o que não cabe mais, você estabeleceu limites, você se reconectou e agradeceu, você vai aprender a direcionar a sua energia de forma consciente. Então desapega daquilo que te prende, limita aquilo que te invade, se reconecta com quem você é, agradeça aquilo que te trouxe até aqui, mesmo que tenha doído, e intencione com clareza para onde você quer seguir. Porque quando você muda o estado interno seu, o seu caminho externo se reorganiza. Como eu falei com vocês, a leitura não disse o que vai acontecer, mas ela te mostra que como você se posiciona, de acordo com isso, a energia volta a fluir. Olha que coisa linda, né? É isso, esse é o recado que a sua ancestralidade trouxe ali e eu espero que tenha feito muito sentido na sua vida. Se fez, antes de sair, curte o vídeo, deixa isso nos comentários para eu entender se ressoou com o seu momento de vida, se você acha que isso fez sentido, né? E coloca aí, digita aí, eu aceito, pronto, tomo posse disso para minha vida a partir de agora. E bora então agora ver o que a energia do avô trouxe para vocês. Continuando, então, nós vamos para a energia do avô. Carta da força do tarô. Baralho cigano a gente tem coração, âncora e navio. Vou deixar o navio ali. O tarô também trouxe para vocês um as de ouros. Ai, vou ter que chegar esse vozinho para lá. A carta do 2 de paus. Opa, 3 de paus aqui também na sequência. E uma rainha de paus. No oráculo da deusa tem fluir, tentar de novo e cortar. O que a gente precisa cortar? E aqui a gente tem completude, natureza e inspiração. E eu já vi que eu vou ter que abaixar aqui um bocadinho. Peraí, vou então fazer assim, ó. Peraí. Acho que agora aqui deu, né? Deu. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. A carta da força, gente, não fala sobre aguentar mais um pouco, sobre resistir mais um pouquinho, nem sobre provar nada para ninguém, tá? Ela fala sobre como você usa a sua energia. O que você precisa entender agora é que por que a gente está questionando por que da vida da gente está travada, né? O destrave tem que acontecer. Então, o travamento não está na falta de força, mas no excesso de autocontrole, de contenção emocional e de silenciamento de você mesmo. Essa carta, aliás, mostra que você é forte, talvez até demais, e isso acabou virando um problema. Por quê? Você aprendeu a engolir sentimentos, a manter a calma quando no fundo você queria se posicionar, a ser compreensivo demais quando você só precisava ser firme e a dar conta de tudo sem pedir apoio. Então a força aparece nesse momento para te dizer que isso já foi aprendizado um dia, mas que agora acabou virando uma prisão na sua vida. A verdadeira força pedida para você agora é dizer não, mas sem sentir culpa por isso. É reconhecer limites sem ficar se justificando. É parar de lutar internamente contra o que você sente. É escolher aquilo que te preserva, não aquilo que te desgasta, sabe? Esse domar o leão aqui, ó, que a gente tá vendo que ela tá fazendo, não é sufocar o seu instinto. Domar o leão é conversar com ele, é dialogar, é bater de frente com os seus problemas aí, né? O que você precisa entender agora é que você não precisa ser forte o tempo todo, você precisa ser verdadeira. Quando você se permite sentir, expressar,
se posicionar aí com suavidade, mas com firmeza, a vida deixa de exigir de você uma resistência constante. O tempo todo você tem que estar aguentando tudo. Ser forte o tempo todo, uma hora a gente não aguenta, né? Então esse destravamento vem quando você troca o controle por consciência disso tudo, resistência demais por presença e silêncio por posicionamento. A vida não pede que você aguente mais, ao contrário, ela pede que você passe a se respeitar mais, tá? No baralho cigano, vocês vieram então com o navio, âncora e o coração. O navio mostra aqui um chamado claro para movimento e expansão. Mas aqui não fala necessariamente de mudança externa imediata. Nós estamos falando de uma mudança emocional, uma mudança talvez de direção, sabe? O entendimento aqui é que você está pronto para ir além já, mas você tem segurado o leme ali com medo de sair da rota que você já conhece. E a carta da força confirma, você não tá sem coragem, você é corajoso e forte demais, você tá segurando demais as coisas, né? O coração revela onde que esse movimento vai começar, nos sentimentos verdadeiros. Você vem sendo forte, ou muito racional, ou muito resistente, mas acabou se afastando daquilo que você realmente sente e deseja. Então, o que você precisa entender aqui agora? Não existe destravamento sem uma verdadeira honestidade emocional. Se você não honrar aquilo que você sente, aquilo que no fundo você quer, o navio até vai tentar sair do porto, mas a âncora vai e puxa de volta. Entendeu? Como é que funciona a coisa aqui? Claro que a âncora não está vindo como uma energia negativa. Ela mostra apego à segurança, aquilo que é estável, aquilo que você já conhece e que é verdadeiro. A gente é assim mesmo, né? A gente precisa se sentir seguro, mas o problema não é a estabilidade, é o medo de perder o chão que você tem ao se movimentar. Então a âncora vira bloqueio no final das contas quando você acaba permanecendo com alguém ou em alguma situação por obrigação. Quando você sustenta algo só porque, eu já investi demais nessa relação, nesse casamento, nesse trabalho, né? E aí eu tenho que ficar. Não. Você chama de segurança aquilo que na verdade é estagnação na sua vida. Então, o que você precisa entender agora é que uma parte sua quer ir. Navio. O seu coração já sabe para onde, mas o medo de perder a base ainda segura você, que é a âncora. Então a carta da força aparece para te ensinar que você não precisa romper com tudo, mas você precisa só soltar um pouco, que é para conseguir continuar avançando aí. Então, destravar a sua vida aqui não é fazer uma grande mudança externa, é dar pequenos passos, mas passos verdadeiros na direção daquilo que faz o seu coração respirar melhor aí. E aí, na sequência, a gente veio com as cartas aí do baralho cigano, né? A gente tem o As de Ouros aqui, que mostra que esse destravamento começa aí na parte concreta. Não é só o emocional ou o espiritual, não. Tem decisões práticas aqui também, tá? Você já tem uma oportunidade real de começar algo novo, mas você está esperando sentir total segurança para dar o primeiro passo, não é? E a vida pessoal vai destravar quando você criar novas rotinas, ou cuidar melhor, ou do seu corpo, ou da sua energia. Quando você começar a construir aos poucos, mesmo sem ficar exigindo da vida garantias imediatas, né? O novo começa pequeno, mas ele precisa ser aceito por você, tá? A Rainha de Paus aqui também, ó. Ela é uma carta que conversa muito com a força. Ela mostra que você tem carisma, você tem poder pessoal, mas você pode estar diminuindo a sua luz para não incomodar, para não gerar conflito em alguém ou rejeição. E o que você precisa entender agora, que essa autoconfiança não tem nada a ver com arrogância, nada, né? A sua presença em algum lugar ou para fazer alguma coisa não é excesso. Na vida amorosa, inclusive, a carta pede para você se mostrar como você é, para você parar de se esconder emocionalmente e para não aceitar menos do que te valoriza. Quando você se posiciona com verdade, o coração não fica preso à âncora do medo aí, tá? Então isso é muito importante. O 2 de paus mostra que você já saiu do ponto inicial.
mas você ainda está um pouco em cima do muro. Você vê possibilidades, você já consegue enxergar caminhos, uma expansão, mas você ainda tem dúvida de escolher. E o destravamento aqui vem de entender que não escolher também é uma escolha. E aí, geralmente, tudo fica onde está. Aliás, essa frase, a não escolha, né, também é uma escolha, ela saiu essa semana na leitura, uma leitura particular que eu fiz aqui. Já tinha saído numa outra leitura dessa semana. Eles estão me mandando essa frase, né? Ela chega aos meus ouvidos com muita frequência, e ultimamente, né? E isso é o que a gente precisa entender. Porque quando a gente não escolhe, não, eu não quero, né? Tipo assim, tem esse caminho aqui e esse caminho aqui. Olha a mudança chegando, né? Olha a estagnação, o seu coração pedindo. Então tem esse caminho aqui e esse aqui, eu não escolhi. Eu não quero nem esse, nem esse. Ok, então você fez uma escolha, que é permanecer onde você está. Entende? Então não escolher também é uma escolha, e na maioria das vezes não é a que você quer. E aí tudo fica como está. No trabalho e na sua vida prática, tá pedindo para você começar a enxergar, ter uma visão a médio prazo, fazer um planejamento com coragem e decidir mesmo sem ter o controle total da situação. A carta do navio fala que é preciso a gente se soltar e correr os riscos, né? A força, na verdade, não tá te pedindo impulso. Ela pede apenas que você tenha uma direção aí aonde você quer ir. O 3 de paus confirma que quando você escolhe, o horizonte se abre para você. Essa carta fala de crescimento, fala de expansão, fala de retorno positivo daquilo que foi iniciado, mas apenas depois do movimento inicial. Então, o que a gente entende disso aqui? O mundo responde quando você sai da espera e entra num processo de ação consciente. No trabalho, está pedindo para você confiar no seu potencial e se permitir crescer. Na vida pessoal, já é acreditar que tem muito mais coisa além do que você já viveu. E no amor, é sair do lugar de contenção emocional e permitir uma troca de vida, de verdade, tá? Então, começar algo novo sem esperar perfeição. As de ouros. Assumir a sua força e presença sem culpa, rainha de paus. Escolher um caminho com coragem, 2 de paus, né? E confiar que o movimento traz resposta, 3 de paus, né? Então, você não tá travado por falta de capacidade. Isso é maravilhoso da gente descobrir, né? Tipo, não é incompetência minha, é excesso de cautela que eu tenho. E aí a gente veio com 3 cartas aqui também, tentar de novo, fluir e cortar. O tentar de novo, né? Claro, mostra que nem tudo precisa ser abandonado. Existe algo aí, um projeto, uma relação, um caminho profissional, ou até uma versão sua que merece uma nova tentativa, mas não do mesmo jeito, né? O que você precisa entender aqui é que o erro não foi tentar, de jeito nenhum, foi como você tentou. Então, para destravar isso, você vai fazer um ajuste de estratégia, mas vai respeitar os seus limites, não vai repetir o padrão de fazer tudo sozinho demais. Tentar de novo aqui é agir com mais consciência e menos autoexigência. Cuidado para não se auto-sabotar, né? O cortar fala que nem tudo merece uma segunda chance, mas se for para tentar, algumas coisas precisam ser encerradas sem culpa, tá? Tem coisas aqui que você precisa entender que você não tá conseguindo avançar, que você continua carregando vínculos, hábitos ou situações aí que já drenaram, tudo que tinha para oferecer. E esse cortar pode ser, não é cortar às vezes uma pessoa ou uma situação. Para alguns é um corte energético, é um corte emocional ou é um corte de comportamento seu. É parar de sustentar aquilo que você já não aguenta mais. E claro, depois deixar fluir, né? Porque aí você volta a tentar com consciência, você cortou o que trava, você respeita os seus limites, aí você para de lutar contra a vida. Porque fluir, gente, não é desistir. Fluir é confiar que você já fez a sua parte, soltar o controle excessivo, parar de antecipar as dores aí, deixar a vida responder aos seus novos movimentos aí. Algumas coisas merecem uma nova chance sim, tá? Outras vão precisar ser cortadas definitivamente e o resto ser vivido com mais leveza, tá? Então escolher melhor aonde você coloca a sua energia, porque quando você escolhe com consciência, com toda a certeza,
a vida flui. E para finalizar, vocês vieram com completude, natureza e inspiração. Vamos começar até de trás para frente aqui, ó. O destravamento mostra que você volta a se inspirar pela própria vida. Durante muito tempo você andou funcionando no piloto automático aí, fazendo o que precisava ser feito, sendo forte, responsável, coerente, tipo, aquilo que esperavam de você. Mas nisso você acabou se afastando daquilo que acendia a sua criatividade, a sua alegria, a sua motivação. Então, aqui está pedindo para você voltar a sentir entusiasmo de novo. No trabalho pode ser mais propósito, na sua vida pessoal mais leveza, no amor mais verdade emocional, né? Porque a carta da completude vem curar uma ferida silenciosa aí, tá? A sensação de que algo ou alguém precisa existir para você se sentir inteiro. Não, essa carta fala com muita clareza, você já é completo. E é justamente isso que vem para destravar a sua vida. Quando você para de buscar fora o que você precisa deixar nascer dentro, aí as relações se equilibram, as escolhas ficam mais firmes, a força deixa de ser esforço físico e vira autocontrole. Então essa força verdadeira vai nascer não da carência, tá? E a carta da natureza fecha essa leitura pedindo retorno ao simples, ao essencial. Menos cobrança, menos excesso mental, menos luta contra o tempo e contra você mesmo, menos autossabotagem. O destravamento da sua vida, como a gente está olhando desde o início, ele acontece quando você passa ou reaprende a respeitar o seu ritmo, os seus ciclos, os seus limites naturais. Assim como a natureza não apresse os processos. Você também não precisa disso, né? O que você precisa, na verdade, entender é que para destravar a sua vida, você precisa reencontrar a sua inspiração, lembrar que você já é completo, viver com mais naturalidade, menos exigência. Você não está atrasado, você não está quebrado, você não precisa ser mais forte do que você já é, nada disso. A vida flui quando você para de se endurecer e começa a respeitar todos os seus processos e entender tudo aquilo que é meu, vem até a mim. E virá, né? Continuará vindo no momento oportuno. A força está em você, viu? Antes de sair, deixe o seu like, comente comigo, interaja aí com o nosso vídeo, falando, Renata, isso fez sentido para mim, eu entendi, eu já estava percebendo algumas coisas disso, porque eu vou adorar ouvir e te responder, tá? Aqui no canal. Um beijo grande para vocês e eu vejo vocês em breve na nossa próxima leitura. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, CDA!